entre amigos. Muito buenas tardes a los amigos de Colombia. Un gusto estar aquí con ustedes. Así que lo que quieran preguntar o hablar o algo que no comprendan o que no entendam, não passa nada. Estou aqui para falar com vocês. Mas é um gosto grande estar aqui, né, gente? Estou sentindo que eu estou numa reunião da UVA mesmo, de tanta gente legal que está aqui. Eu tinha falado com a Viviane que a gente ia fazer muito mais uma conversa sobre as soft skills do que propriamente uma palestra ou uma explicação sobre soft skills. Eu queria só começar e aí fazer algumas provocações para vocês, no sentido de por que será que a educação, o currículo universitário começou a dar importância para soft skills. Quando que isso começa, né? Ou melhor, em que momento a educação se deu conta de que o ensino das hard skills não estava sendo suficiente para levar a cabo a tarefa educativa? E eu acho que isso começa justamente no momento em que o diploma começa a ser estritamente questionado. Já existe uma pesquisa nos Estados Unidos que 60% dos americanos não veem nenhum sentido na diplomatura, que eles chamam. E isso também, de certa maneira, acontece nas outras áreas, né? Também, para mim, não está aparecendo, não. Oscar, lo ves la leyenda? Para mim está aparecendo, Vivi. Começou agora, não estava carregando. Começou a aparecer. Foi agora, Bia. Fala, Bia, para poder... Então, os currículos começam a mudar e a se preocupar com a questão dos soft skills no momento em que a própria existência do currículo começa a ser questionada. E aqui eu estou fazendo algumas provocações, porque depois eu também quero ouvir vocês, porque, de uma certa maneira, o fracasso das hard skills, ou o fracasso do conteúdo como tal, e o fracasso do ensino como algo direcionado internamente para o mercado e externamente sobre todas as outras áreas do conhecimento, eu vejo que é o momento em que a universidade faz essa virada, e nessa virada nós podemos, então, começar a pensar em como as soft skills ingressam, né, pouco a pouco, no cotidiano e no fazer acadêmico. Vocês querem dar uma olhada para ver se está funcionando? Não está funcionando, Vivia. Eu acho que é só no seu áudio. Não, ontem funcionou desse jeito, não sei. Eu participei ontem, estava ok, mas hoje está dando um probleminha aí. Pois é, eu vou ver aqui se eu consigo outro recurso, mas enquanto isso, tá vendo? Com você, mas quando a Bia fala, para tudo, né? É isso que ele está colocando aqui. Uhum. Será que se eu solicitar controle, melhora? Solicita, vamos ver se melhora. Vamos ver se funciona agora. Se me escutam. Agora sim. Acho que agora está funcionando, não? Não sei, ele trava às vezes, né? Bom, o que a gente pode fazer, Bia, é eu mandar o slide e você abrir aí, né? Pode ser também. Não é pode difícil. Ser. Peraí, vou te mandar aqui no... Quer que eu mande aqui no... Pode ser. No chat? No chat aqui, vou te mandar. Instantinho, que ele às vezes demora um pouquinho a carregar, né? Que o Teams tem umas... É pesado, né? Ver se foi. Acho que não. Ainda não. Não?
está carregando. Posso te mandar no e-mail ou no WhatsApp? Pode. Você consegue abrir aí? Manda no e-mail que eu já abro de uma vez só. Tá, melhor, né? Tá. Estamos aqui em plena lei de Murphy, tá? Total. Usei esse recurso 2 vezes essa semana e funcionou. Já mandou, Vivi? Mandei. Boa tarde, Christian. O professor Giovanni também está aqui, ó, da história, ó, Codessa. Oi, Giovanni. Bom, então eu vou compartilhar com vocês, vamos ver aqui o que vai dar. Está no modo apresentação, aí eu te falo aqui como ativar, é fácil. Isso, bota no modo de apresentação. Aí, naquela telinha de apresentador que aparece para você, ali embaixo, embaixo da uva, quando você mexe o mouse, é porque fica branquinho, quase não dá para ver. Tá vendo que aparecem uns ícones embaixo da logo da uva? Na esquerda. Na esquerda ali, ó. Ali. O penúltimo é a legenda. Aí. Bom, vamos ver se está funcionando. Só que agora está em português. Português. Isso. Aí mexe o mouse de novo, ó, do lado do ícone da legenda tem 3 pontinhos. Do lado direito dela. Isso. Configurações de legenda. Mais configurações. E aí o idioma da legenda muda para espanhol. Pronto. Bom, vamos tentar. Agora foi. Maravilha. Eu vou fazer um rápido retrocesso, então, para que vocês possam compreender. Eu optei com a Viviane da gente fazer uma conversa, um debate, realmente assim, uma troca de ideias, porque não faz muito sentido fazer uma palestra sobre soft skills. Nós estamos entre educadores, todos sabem a importância dessas competências, né, na formação de um aluno do século XXI. Então, não faria muito sentido fazer isso, e eu aqui estou lançando algumas provocações, porque também depois eu vou deixar para a gente abrir, para a gente discutir. A minha principal provocação é a seguinte: as soft skills são conceitos que começam a perpetrar o ambiente universitário, o ambiente escolar, justamente na medida que a escola como tal, a formação profissional como tal e a própria diplomatura começam a não fazer mais muito sentido. E, para além disso, o próprio mercado de trabalho vai mudando de uma tal maneira que ele vai exigindo do profissional determinadas habilidades para fazer face a um mundo que já foi VUCA e agora é BANI. Mas continua sendo um mundo volátil, um mundo instável, um mundo complexo, né? E um mundo no qual simplesmente saber fazer não é mais suficiente para que a pessoa se estabeleça no mundo, como pessoa. Então, é importante, com todos os estudos que se faz, com todas as reflexões, ficou mais importante o saber ser do que o saber, propriamente dito. Então, o saber, tomado por aquela ideia de que o saber é algo imutável, são as hard skills, são os conceitos, são as teorias, ele não respondia mais às perguntas de uma nova perspectiva educacional e muito menos de uma nova perspectiva mundial. Então, a gente começou a passar para, além do saber, o saber ser. E o saber ser, ele envolve muito mais uma aptidão individual do que propriamente as características físico-químicas da disciplina. E é aí que entra a importância das soft skills. É justamente no momento em que o mundo exterior mostra para a universidade que aquilo que ela está produzindo nos estudantes não é suficiente para fazê-los
dar conta dos desafios do mundo contemporâneo. Então, a gente volta para dentro e começa a ver, realmente, o nosso estudante, o egresso, né, de uma universidade que se dispõe a ser completa, a formar para a cidadania, a gente só estava formando para o mercado de trabalho que nem estava reconhecendo nele as competências técnicas necessárias para isso. Mas, para além disso, o saber falar, o saber se relacionar, o ético, o ser ético, né? o saber ouvir, e, principalmente, o suporte sociopsico, biológico de um indivíduo para sustentar e se sustentar no mundo em que a gente vive. Prova é que o índice de suicídios é muito maior nos jovens e nos muito velhos, né? Mas o índice de suicídio entre os jovens vem aumentando a cada dia mais. Por quê? Porque a sociedade contemporânea, a sociedade capitalista nos força a uma tal meritocracia, a um tal super desenvolvimento de características que alguns não dão conta. E esse não dar conta é exatamente o momento em que eles veem pouca utilidade na vida. Trabalhar com soft skills no ensino superior já é como que tentar fazer um ensino, vamos dizer assim, um band-aid, porque esse estudante já devia estar trabalhando essas habilidades há muito mais tempo na escola, ou na família, ou no grupo social a que ele pertence. O fato é que, na universidade, é a última instância onde o estudante vai poder realmente tomar contato com aquilo que ele é de verdade e tendo como mentores professores que sabem a importância da soft skills. Então, a minha provocação muito bem, a gente agora já está entendendo o que são as soft skills. Muito bem, os nossos currículos já prevêem determinadas atividades, determinados pontos de contato em que vão ser trabalhadas essas habilidades, mas a minha provocação até que ponto, né, a universidade está preparada para avançar nisso? Porque esse é um dado que já acabou, a gente já fez isso. E para frente? Será que a gente vai ter que também ser atropelado por algo do mundo do futuro que a gente não está enxergando agora e que vai nos surpreender tanto quanto a necessidade de mudar as nossas práticas pedagógicas para incorporar os soft skills? Essa é uma pergunta que eu queria ouvir vocês, né? Porque o momento da ruptura, né, em que a universidade começou a assimilar a importância de trabalhar os soft skills, não foi previsto pela universidade, não foi trabalhado pela universidade, não nasceu dentro da universidade. Nasceu lá das garagens da Califórnia, nasceu das startups, nasceu de um mercado que se reinventou, porque já saturou o modelo tradicional, nasceu do questionamento do diploma. Então, eu queria ouvir vocês, né, muito nesse sentido. Será que a gente já está conseguindo ver a próxima onda? Ou será que a gente ainda está muito parado, ainda muito imerso, né, e apaixonado pela questão das soft skills e não está conseguindo enxergar essa próxima onda? Essa é a minha provocação. E aí, vamos. Queremos ouvir vocês. Será que o pessoal... Não, a legenda estava ativada, né? A legenda está ativada e eu gostaria de ouvir a todos os outros que calendário. Vocês estão me ouvindo também, né? Porque agora eu estou enxergando pouco todo mundo. Sim. Eu só estou enxergando Vivi. Mas... Podemos abrir as câmeras, quem quiser participar aqui. A ideia é um bate-papo mesmo. Então, queremos ver vocês também. Enquanto o pessoal está aqui, né, quebrando a timidez...
Eu acho que a gente sempre, né, corre esse risco, né, Bia, de ficar muito focado em uma coisa só como você falou, né, o mundo VUCA, essa sociedade tão dinâmica, num instante as necessidades já se transformam, né, e a gente corre o risco de perder esse barco, né? Então, um grande desafio para a universidade é como é que a gente acompanha isso. Como a gente acompanha, né? Porque transformar a grade curricular, implementar os programas pedagógicos que a gente coloca, tudo isso tem um passo a passo que dá trabalho, né? E aí a gente... Eu tenho uma hipótese, mas eu queria ouvir todo mundo. Eu queria ouvir a Kátia Christian, que é a nossa musa, né, da soft skills. Oi, Bi, colegas. Oi, Eu não estou podendo Kátia. abrir a câmera porque deu um problema aqui na minha câmera hoje, infelizmente. Mas, de fato, é um desafio, porque a gente, qualquer campo, mas na educação, principalmente, a gente precisa analisar todas as faces, né? Nenhum fenômeno, e a Bia, como socióloga, mais do que ninguém sabe disso, né? Todo fenômeno é multifacetado, né? Multicausal. Então, às vezes, a gente fica você colocou, Bia, a gente fica tão fascinado por uma questão, por um ponto, né? Achando que é ali que se resolve o problema, e, na verdade, todos têm que ser trabalhados de maneira articulada. E a questão da interação social, dos relacionamentos, dos laços sociais que nós fazemos, eles são muito relevantes nesse processo. Você garantir que a confiança, a transferência de apoio, a responsabilidade, entender o outro com as suas singularidades, isso para nós realmente é essencial. Então, esse é um desafio hoje, não só para a universidade, mas também para várias áreas de atuação das pessoas, né? E principalmente, né, Kátia e Viviane, se a gente pensar que com todos esses avanços da sociedade, com o mundo, né, incerto e imprevisto como a gente está vivendo, eu também não sei se desenvolver soft skills nos dá a garantia de chegar a entregar para o estudante todas as habilidades que ele vai precisar para entrar no mundo, porque eu me lembro, quando eu me formei, já vai alguns anos aí, né? Quando eu me formei, a charge, que não era meme naquela época, porque eu sou cringe, né? A charge era assim, era a Mafalda, né, do Quino, era a Mafalda dizendo assim, eu estou me formando e agora que eu descobri todas as respostas para o mundo, mudaram-se as perguntas, sabe? E eu vejo que um pouco o que está acontecendo hoje é isso. Se nós não olharmos um pouco mais adiante e ficarmos apaixonados aqui com o que a gente está fazendo, a gente vai continuar perdendo o bonde, porque o mercado, o mundo exterior, né, o que está para o lado de fora da universidade, vai continuar a nos desafiar e a dizer: vocês estão atrasados. Como que eu vejo que a gente pode estar um passo à frente? Porque esse é o papel da universidade que usa os soft skills como estratégia de formação. Tá sempre um passo à frente, né? Eu não sei se vocês acompanharam, alguém acompanhou uma série no Netflix que chama Billions. Essa série ela é sobre um bilionário e um funcionário um advogado americano da procuradoria, um procurador federal, que investiga crimes do colarinho branco, que investiga crimes financeiros, sobretudo aqueles relacionados a inside informations, a informações privilegiadas e tal. E ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, para você descobrir como que você tem que agir em um cenário incerto, que é só o que a gente tem na frente, né? Você precisa estar um passo adiante desse cenário, imaginando tanto as melhores quanto as piores circunstâncias. E aqui eu vou contar para vocês, a maioria aqui já é da UVA, já sabe, mas a nossos companheiros de Colômbia,
eu vou contar para vocês como que a gente fez esse passo adiante. A gente, em 2019, nós enxergamos que seria importante avançarmos na nossa proposta pedagógica, indo ao encontro de uma educação que fosse mais prática, que trouxesse mais a realidade para dentro da sala de aula, ou, por outro lado, que levasse os estudantes a confrontar mais com a realidade. E talvez aí esteja a grande sacada e o passo adiante que nós demos para enfrentar toda essa pandemia, porque nós preparamos os professores, nós reinventamos os nossos currículos e nós trouxemos algumas coisas que não estavam no nosso horizonte mais próximo. E o UVA Maker, ele foi, para nós, a grande salvação, né, para um ensino que poderia ter afundado. A gente podia ter adernado com um ensino que tivesse só naquele tradicional. Tá? E eu continuo dizendo que o UVA Maker, através das nossas perspectivas de ODS, continua sendo esse passo adiante. Por quê? Porque a resposta para a pergunta que eu fiz ela está muito concentrada na ideia de que a gente pode olhar para o futuro trabalhando a realidade que a gente está vendo agora. E é ali que vão aparecer as necessidades de formativas para esses nossos estudantes. Lembrem-se, quando eu descobri as respostas, mudaram as perguntas. Talvez a pergunta do UVA Maker, a resposta que o UVA Maker deu para a pergunta de 2000, não seja a mesma resposta e não existam as mesmas perguntas em 2022. Né? E certamente não vai dar, porque eu acredito que o ano que vem a mudança vai ser exponencial, porque nós vamos enfrentar a dura realidade de voltarmos para o presencial, não só na vida escolar, mas na vida como um todo, mas a gente vai voltar e nós mudamos, a realidade mudou, tudo mudou. Eu conheço pessoas que ainda não foram em outros lugares que não a Redondeza durante quase esses 2 anos, né? Esse ano e meio. E as pessoas vão se assustar com o que elas vão ver. Né? Então, eu vejo que a importância, né, de você trabalhar as habilidades dos estudantes colocando a mão na massa é porque esse vai ser o lugar privilegiado aonde as perguntas e as respostas vão aparecer. E eu insisto na pergunta, porque eu considero que o mundo que a gente vive, tão tecnológico, tão mediado por tecnologia, tão robotizado, né, em que o computador já adquiriu aí facetas humanas no sentido de fazer as contas, de fazer relações, de trazer respostas rápidas, basta uma googlada, né? Eu acho que o mais importante agora vai ser ensinar a fazer pergunta. Porque eu acho que isso o computador não vai fazer. O computador vai ser bom em dar respostas, mas não vai ser bom em fazer perguntas. E nós temos que preparar os estudantes a fazer perguntas. Eu não sei se vocês já viram, uma TED Talk de um estudante de Harvard brasileiro, de Vitória, do Espírito Santo, que fala sobre como que ele foi dar cálculo em Harvard e como que ele começou os estudos dele. Se alguém conhece, eu vou contar rapidamente. Ele começou a pensar em programação quando ele teve que ensinar um computador a fazer um pão com manteiga. Então, pensem, a coisa mais banal, a coisa que 99% das pessoas fazem quase todo dia é passar manteiga no pão. Ensinar isso para um computador requer habilidades muito mais precisas do que simplesmente pega o pão, pega a manteiga, pega a faca e passa a manteiga no pão. Né? Isso é para nós, mas não é para as máquinas. E hoje a gente vai ter que trabalhar com estudantes que vão ter que lidar com máquinas. Portanto, essa geração que escreve por memes, que se comunica através de TikToks, que não lê e-mail,
e que não está dando a mínima para nós, professores, porque fecha a câmera e fica deitado escutando a gente falar para as paredes, essa geração vai ter que aprender a conversar com esses robôs. E eu acho que os soft skills que a gente está trabalhando agora não vão ajudá-los para essa virada. Não sei o que vocês acham disso. Verdade. A gente teve aqui, ó, o professor Wagner Salles. Professor Wagner ainda quer falar? Não sei se ele era daquela pergunta primeira que você fez. Eu posso complementar, falar rapidinho, porque tem uma obra bem aqui na frente de casa, para não atrapalhar muito vocês aí no barulho. É uma questão uma variável que eu acho que interfere muito nessa resposta que a Bia provoca na gente. Aliás, antes disso, a Bia falou na série Billions, né? E quando eu vi essa série, Bia, uma reflexão que me pareceu muito é que a gente está muito mais preocupado em vencer, muitas vezes, do que em resolver as situações, os fatos reais, né? E seja na academia, seja no mercado, no uso de tecnologia, o que vale é estar com a melhor tecnologia, muitas vezes, mais do que a solução que essa tecnologia traz para a gente, né? Então, isso me preocupa bastante em termos práticos. Mas a variável que eu queria falar é a interdisciplinaridade. Eu acho que quanto mais a gente for interdisciplinar, tanto na academia quanto no mercado, mais preparados a gente vai estar para se comportar de maneira diferente e talvez chegar no que a Bia falou de fazer perguntas diferentes. Eu só consigo fazer novas perguntas quando eu tenho um olhar diferente sobre um objeto. Quanto mais específico eu vou sendo, quanto mais eu vou me aprofundando, me fechando numa área específica, numa visão específica, mais autoconfiante a gente fica e a gente acha que tem todas as respostas. Então, acho que preparando os nossos alunos, preparando os nossos profissionais de mercado para conversar com outras áreas de conhecimento, olhar para os mesmos objetos com a visão de outras áreas do conhecimento, mais a gente vai capacitando esse novo comportamento e talvez conseguindo, não digo nem estar à frente, mas acompanhar a evolução natural das coisas, né? Não ficar nem para trás, mas sim acompanhar a evolução natural. Nossa, sensacional, Wagner, esse ponto que você coloca, um ponto excelente, porque, vejam, uma das coisas mais importantes que eu vejo no currículo é o currículo montado na forma de T. E os alunos não conseguem entender, e muitas vezes os professores também não. O que seria um currículo em T? É isso que o Wagner está falando. A parte de cima do T, né, o que corta o T, é uma parte multifatorial de várias disciplinas. É uma parte em que o estudante percorre por várias áreas, desde a arte, política, economia, música, ciências da natureza. Então, é um T, né? É um panorama. É aquele assim, eu sei um pouco de cada coisa, né? Mas eu sei bem pouquinho, algo que não me deixa ser especialista, mas me deixa pensar utilizando, né, de conhecimentos, de experiências que eu vivi na música, na economia, nas artes plásticas, nas ciências da saúde, nas ciências da natureza. Tá? Então, quando a gente faz essa formação em T, você dá ao estudante praticamente 2 anos, que é assim que o sistema americano está todo ele estruturado. Você dá ele 2 anos de uma formação generalista e depois 2 anos de um aprofundamento, né, maior. Aí sim, aqui está a especialidade da pessoa. Portanto, se ele é um engenheiro que vai construir casas, que vai construir condomínios, que vai construir um prédio, ele vai entender muito de cálculo, de resistência dos materiais, de física, né? Ele vai ter que entender muito disso. Por outro lado, ele vai ter que entender que esse edifício ele está envolvido numa cidade que tem pessoas que vão morar dentro dele, que existem relações familiares dentro desse edifício, dentro dessa unidade habitacional, que ali vai ter que ter um processo mais lógico, está aí meu amigo Canejo, um processo mais amigável ao meio ambiente, para que ele possa compostar o lixo, para que ele possa trabalhar direito o esgoto que vai gerar esse prédio. E para isso, ele precisa ter uma visão ambiental, sociológica, psicológica, né, de tudo que aquilo vai acontecer. Então, quando a gente fala hoje de soft skills,
muito relacionado ao indivíduo com ele mesmo, é também o indivíduo com o seu meio. Então, se eu estou falando em formar um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, ele também vai ter que entender que ele está metido numa sociedade que é capitalista, que vive em função do dinheiro, né, que ele vai precisar sobreviver, estruturar o negócio dele, se for um profissional liberal, né? Então, realmente, Wagner, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade é um fator fundamental hoje para a gente pensar no sucesso de um currículo que prepare minimamente para o indivíduo viver a vida, o mundo de hoje, né? O mundo VUCA, o mundo BANI, né? E tá dando eco. A professora Ana Paula Feijó colocou aqui no chat, né, que um mix de alunos, porque nós temos disciplinas nesse primeiro ciclo que misturam mais de um curso, e que isso é interessante porque os alunos trabalham juntos para vencer esses desafios e fica mais enriquecedor. E aí a Carolina Pimentel Machado disse que vê nessa perspectiva que aumentar a capacidade de criatividade é fundamental. E aí a gente já tem agora, o pessoal se empolgou para participar. O professor Giovanni Codessa tinha levantado a mão, o professor Giovanni ainda quer falar, porque ele abaixou, não sei se ele ainda quer falar conosco. Oi, tô tranquilo. Consigo falar sim, só não consigo abrir a câmera mais. A gente vai fazer lá pela voz. Boa tarde a todos. Em cima do que a professora Bia nos propôs, né, de reflexão, né, essa questão dessa mudança da universidade estar preparada, né, estar olhando para esse futuro, cada vez mais a necessidade da gente ter o mercado de trabalho dentro da universidade, né? As disciplinas maker, elas possibilitam ao aluno pensar não só na teoria, mas colocar em prática. E aí essas questões do próprio mundo do trabalho, da profissão de cada um, cada vez mais próxima, geram novas questões, e muitas dessas questões necessitam dessa interdisciplinaridade, desse olhar mais plural para as suas respostas. Ao mesmo tempo, a gente está diante de um mundo novo que está se configurando, né, que existe uma necessidade de uma formação humana cada vez mais humana. Se a máquina está conseguindo cada vez mais ser humana, nós também precisamos ser mais humanos nas nossas formações. Então, essa formação em T, ela é essencial para isso, e, ao mesmo tempo, complementada por essas disciplinas T's, né? Isso. Muito bom também, Giovanni. Que bom te ouvir. Eu vejo assim também, porque é muito difícil para o estudante entender. Eu, por exemplo, era professora de sociologia. Eu tinha que explicar para os alunos da educação física por que tinha essa disciplina. E eram duas, era 1 e a 2. Né? E eu tinha que explicar para eles. E se até, imagina, um aluno com 18 anos, ele não consegue ter a percepção do quão importante é discutir as instituições que fazem parte da sociedade que ele vive, discutir conceitos fundamentais, a professora Kátia Christian me ajuda, como grupos, né, como influência, como a importância da família, a importância da escola, a importância do sindicato, né? Então, assim, a pessoa chega aos 18 anos, já nos 4 últimos anos do estudo, e ela está questionando por que ela tem que aprender ou que estudar teóricos que falavam sobre a formação econômica da sociedade, ou por que as sociedades são como são, né, do ponto de vista econômico e social. E eu tinha que, obviamente, fazê-los não só entender, como raciocinar dessa maneira, aplicando, né, a sociologia aos seus conhecimentos, né, e ao seu projeto de trabalho. Né? Quer dizer, você não vai discutir nenhum tipo de esporte sem colocá-lo dentro de um contexto. Não é à toa que meninas brancas ganham iatismo, já que a gente está em Olimpíada, né? Meninas brancas e loiras ganham torneio de tênis e de iatismo, meninas negras e pobres ganham ginástica de solo e ginástica artística. Tem uma explicação. Uhum. Não é gratuito. Então, alguém da educação física que se dedica a estudar esportes, ela não pode descontextualizar essas questões.
E isso vale para qualquer outra profissão, né, Giovanni? Vale para história, vale para geografia, vale para fisioterapia, vale para todas as situações, né? O que eu vejo hoje é que o estudante ele faz uma secção, né, um corte que é absurdo. Ele pensa a profissão olhando para o final dela. Quanto que o fulano ganha, porque o meu pai tem um consultório e ganha tanto, minha mãe faz não sei o que, ganha tanto, o pessoal, a gente gasta um horror no pet shop com o cachorro, e aí eles olham para o final, mas não olham para o meio, não olham para aquilo que eles têm que adquirir para ser um profissional de sucesso. E aí depois a frustração vai ser grande e a culpa vai ser de quem? Da universidade que formou eles mal formados. Aí, Bia, aproveitando esse gancho da criatividade, né, dessas necessidades da gente ver tudo isso, o professor Léo Amato levantou a mão aqui e ele, nessa atuação dele na questão da economia criativa, né, acho que ele tem muito a falar para a gente aqui. Ai, que bom, Léo, deixa eu te ouvir. Oi, gente, tudo bem? Saudades Oi, de Léo. todos. Tudo bom? A Vivi já deu até a deixa sobre a minha fala, que é exatamente sobre esse olhar da economia criativa. A gente teve a oportunidade de ter a disciplina sendo aplicada para os alunos no semestre passado e a gente trouxe muito sobre o debate da cidade, como os territórios podem influenciar na criatividade deles. E isso abriu o olhar para os alunos de que eles têm que entender muito mais do que apenas, né, os programas de computador ou uma estratégia de marketing, né? Me espantou muito quando a gente trouxe questões como, por exemplo, do crowdfunding, onde eu falei para eles, olha, se vocês têm uma ideia e vocês querem correr atrás para botar essa ideia em prática, vocês podem, por exemplo, usar uma plataforma de crowdfunding e botar a própria ideia de vocês na rua. Eu fui obrigado a fazer uma aula só de crowdfunding depois disso, tamanho sucesso que foi, porque os alunos queriam mais informações, entender como funciona, né? E uma coisa que a gente tem debatido dentro do curso de comunicação é porque assim, a carreira de publicidade, de marketing, é uma carreira que ela está cada vez mais independente. Você não tem mais isso de ficar vinculado a uma agência de publicidade. Você é freelancer, né? Eu tenho hoje na minha equipe, dentro da minha empresa, pessoas que estão morando fora do Brasil e atendendo a projetos que eu estou demandando. E isso os alunos têm que se adaptar a essa realidade. Então, são coisas... São os nômades digitais, né, Léo? Exatamente. E o que a gente tem debatido internamente é que, assim, esse aluno ele sabe ler um contrato quando ele vai firmar uma parceria como essa. Ele sabe como ele pode abrir uma empresa para ele ser um MEI da vida e atender as marcas independentemente de ser CLT de uma agência de publicidade. E aí você se depara que esses alunos não estão preparados para isso. E a gente está trazendo isso para dentro do curso e para o debate para eles entenderem que a realidade agora é uma outra, né? Então, a gente tem essa formação que é muito mais do que a criação, né? A parte de marketing, as estratégias, é uma formação realmente do indivíduo, né? E esse olhar mais amplo eles precisam ter. E uma outra coisa, eu não sei se vocês chegaram a falar, mas é uma reflexão que eu tenho tido muito, é que, além de falarem com os robôs, eu acho que essa galera que está vivendo virtualização na pandemia, eles vão ter que aprender a se falar entre eles, né? Porque, vocês imaginem, a gente vai ter alunos de terceiro e quarto período pisando pela primeira vez na universidade no quarto período, né? Então, é aquilo, um aluno que não teve nem formatura no ensino médio e já chega em sala de aula na metade da universidade. Então, assim, existe também uma questão aí de um outro tipo de pessoas que nós vamos encontrar, onde eles já vão ter um conhecimento, mas eles vão ter uma necessidade de uma formação interpessoal que não está nos livros, né? Não está na nossa ementa, e que a gente vai ter que correr atrás para ajudar eles nessa construção, né? Perfeito, Léo. E mais do que isso, tem esse ponto, né, dos alunos que vão chegar e que nunca estiveram presencialmente conosco, quer dizer, a gente não conhece eles, né, pessoalmente. E tem o pior, tem os alunos que vão chegar no primeiro semestre do ano que vem e que já estão chegando no meio desse ano, que são alunos que fizeram os 2 últimos anos de sua formação virtuais. Exatamente. Eles vêm com uma carga, um déficit cognitivo muito importante. E não só não estou falando cognitivo de matéria, não, sabe? Estou falando cognitivo de conhecimento mesmo. Não sabem se relacionar, não sabem, perderam a mão para escutar o outro e tal, né? Então, eu acho que a gente
isso é olhar para frente, né, Léo e pessoal, eu acho que a gente tem que preparar muito essa volta. Assim, o mesmo cuidado que a gente teve para preparar a virtualização, eu acho que a gente tem que ter para preparar a volta ao que eu não gosto da palavra novo normal, mas é um novo normal. É uma nova forma. A UVA já está se preparando, porque nós já estamos pensando que ninguém mais vai fazer o 5x5, que é 5 dias, 5 horas. Porque as pessoas já descobriram que a flexibilidade é muito boa. Então, a ideia é trazer para dentro de casa, colocar na nuvem, colocar pendurado aquilo que é teoria, deixar para o encontro presencial a apoteose desse encontro. O professor mentorando, os encontros com os colegas, a experiência sensorial do campus, o fato de estar em laboratórios, né? Então, a gente vai ter que pensar com muita seriedade esse ano que vem. Eu acho que vai ser um ano muito desafiador. A mim me gostaria de escutar os colegas de Colômbia. Bia, só para finalizar, só em cima do que você falou, e isso é uma realidade do mercado. Então, assim, a universidade se adequar a essa questão de você ter a experiência mais híbrida é uma coisa que o mercado já está adotando, onde você tem as empresas como uma base, você determina o seu horário de trabalho. Então, assim, essa nossa adequação nada mais é do que também capacitar o aluno para a realidade que ele vai encontrar no futuro dentro das empresas, né? Sim. A gente teve bastante participação. Isso aí, professor Léo, é isso aí. A gente teve, Bia, na verdade, a professora Flávia levantou a mão, o Canejo tinha levantado e abaixou, o Giovanni de novo. Vamos ver, a gente queria ouvir um pouco, e aí fala em espanhol para eles, que não está traduzindo para mim, Bia. Ouvir o pessoal da Colômbia, como você chamou, né? Nós temos o Christian aqui. Deixa eu ver. Quem mais? Christian, Oscar. A nosotros nos gustaría escucharles y, bueno, que hablen si quieren. Yo puedo trasladar o hacer algo, pero por favor, estejam a gusto para estar conosco y hablan. Isso, temos a Lina também, Piedade. Não sei. E no chat, a gente também teve uma participação enquanto nossos amigos de Colômbia, né? Abrem aí os microfones para falar conosco. A gente teve também a participação intensa aqui, né, dos nossos professores, falando, a professora Ediana, ressaltando a serenidade e a concentração da Rebeca, né, que ganhou as medalhas na ginástica, como uma demonstração de domínio das soft skills, né? E a professora Márcia Simões, querida, falando que a formação humana é essencial para qualquer área, que cada dia é mais fundamental a gente pensar no transdisciplinar. É isso mesmo. Essa formação em T, a área da filosofia, né, das humanidades, ela é muito, muito valorizada. E é isso que eu queria chamar a atenção. Os alunos, às vezes, reclamam, por que eu estou estudando isso? Aqui na UVA, a gente chama de as disciplinas institucionais, mas elas são essa formação em T, ou pelo menos elas buscam ser, né? Que é justamente uma oportunidade do aluno fazer esse passeio por todas as áreas das ciências humanas, das ciências, das ciências naturais, para que ele consiga ter justamente um panorama, né, interdisciplinar. Bia, o Christian Montilha pediu se você pode repetir a pergunta. A pergunta, Christian, é que pensam vocês desde la perspectiva de que a los soft skills, por ahora, ya lo estamos mirando y ya lo estamos trabajando. Y además, para que el futuro, para que se pueda contemplar las instituciones, se puedan contemplar hacia el futuro, cuáles son la importancia de las soft skills y cuáles son las preguntas fundamentales para que los estudiantes puedan lograr algo, tanto con el mercadeo cuanto con él personalmente. Pues yo creo que las habilidades blandas, o sea, las soft skills, digamos, para que un estudiante comience a desarrollar esas habilidades, yo creo que eso viene
que están con sus familias desde su hogar, ¿cierto? Porque, digamos, una de las habilidades blandas es las relaciones interpersonales, ¿cierto? De ahí ya fluye todo. Entonces, digamos, hay niños que nacen para ser líderes, ¿cierto? ¿Y cómo lo forman? Teniendo sus amistades, influyendo en ellos a tomar unas decisiones, ¿cierto? Yo creo que la universidad fortalece como que esas habilidades blandas, ¿cierto? Para poder llegar a un trabajo, a montar su empresa, ¿cierto? Yo creo que yo he aprendido y he fortalecido mis habilidades blandas durante muchos años y cada día que yo interactúo con personas aprendo cada día más. Entonces yo creo que todo es un aprendimiento y un fortalecimiento constante. Entonces yo creo que si uno ayuda a esos estudiantes a fortalecer ciertas habilidades, yo creo que pueden lograr muchas cosas en la vida y en su proceso de profesión o en su hogar, ¿cierto? En todos los aspectos de la vida. Perfecto. Y hay los que todavía no han logrado esto en sus familias y tampoco todavía lo nacen con las habilidades. Entonces, es necesario que la universidad las enfoque con el propósito de hacer con que los estudiantes se capaciten. Y, por ejemplo, la primera de ellas es lo que hablaste, aprender a aprender y desaprender. Después aprender nuevamente. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? Gracias a usted. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, soy Piedad Ortega y para darle las gracias por esta oportunidad tan bonita, pues no les entiendo así muchas cosas, pero en algunas les he entendido y me gusta mucho, sí, eso que decían ahorita de desaprender para volver a aprender, porque además de desaprender para aprender, nos deja como, sí, un aprendizaje en la forma en que corregimos los errores. Nos damos cuenta en qué nos hemos equivocado y qué podemos mejorar y cómo podemos seguir avanzando en nuestro aprendizaje, crecimiento a nivel profesional, personal y familiar y social. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante el punto y además que es una de las claves fundamentales de la educación del milenio, que es el long life learning, o sea, la educación por toda la vida. Y entonces el desaprendimiento es estoy segura que aprender a desaprender es una habilidad fundamental, puesto que algo que ya yo supo há 10 anos, agora a nada serve. Então, é importante também o ponto que colocas. Muitas graças. Bia, e nesse processo de aprender, né? A Ediana falou aqui, aprender a desaprender para aprender, né? A gente sai da zona de conforto, então eu acho que das soft skills, uma outra que a gente tem que trabalhar e muito com os jovens é saber lidar com a frustração, né? Porque eu acho que esse é um grande problema que eles vêm enfrentando e tem a ver, acredito também, essa questão que você falou da depressão tenha muito a ver com isso, né? E como você acha que a gente pode lidar com isso na universidade? Alguém tem algum projeto? A professora Bia tem alguma sugestão, né, para a gente trabalhar isso também? Muito ótimo esse ponto, né? Muito bom. É importante isso porque essa pouca habilidade, essa falta de habilidade para lidar com a frustração esconde por trás alguma coisa que me parece algo assim, eles não estão preparados para lidar com a impermanência das coisas. No entanto, paradoxalmente, são aqueles que mais impermanência vivem, porque até as fotos que eles compartilham, elas desaparecem. Então, quer mais impermanência do que isso? Me parece assim um paradoxo.
Mas tem um texto super legal que fala sobre isso, que chama Floco de Neve. A juventude de hoje como floco de neve. Los comparam com flocos de neve. Trozos de nieve para os de Colômbia. E eu queria também ouvir vocês, porque os nossos estudantes, os nossos jovens, não só não sabem lidar com a frustração, como trazem verdades absolutas, que eles buscaram ou na internet, ou no grupo deles, em algum outro lugar, né? Frequentemente, eu tive estudantes que diziam assim para mim: eu não concordo com o que Max Weber falou. Poxa, estupendo. Qual é teu ponto? Não, só acho que não é assim, não é assim. Né? E isso vocês devem ter frequentemente, né? Um estudante que não gostei daquilo. Mas também a gente tem que olhar para esse tipo de... Isso é muito um estudante. Esse estudante está circunscrito, né, a uma classe média, né, uma classe média alta, né, que vem com um histórico de uma mãe culpada por estar fora de casa, dando tudo para a criança, sem que ele tivesse que trabalhar por algo, ou desejar algo, ou esperar por algo. Né? A gente esperava até o Natal para ganhar um presente. Né? Hoje a mãe sai e tem que trazer o presente, porque senão a criança vai ficar muito triste, muito, muito frustrada. Né? Acho que alguém o professor Tiago comentou aqui, Bia, como é que a gente pode despertar o interesse desses alunos para o conhecimento já produzido, que é justamente o que você falou, né? A opinião versus o dado, né? Eles querendo contrapor dados, ciência com opinião. O professor Giovanni tinha levantado a mão, você desistiu, professor? Abaixou? A professora Flávia Targa também tinha, professora Flavinha. Enquanto eles falam, deixa eu só te responder. Tem uma pesquisa que mostra que 67% dos jovens de 15 a 21 anos não conseguem distinguir entre fato e opinião. Por aí vocês veem o quão difícil vai ser realmente ensiná-los que, para você discutir com Max Weber, nenhum problema. Pode acontecer, né? Mas para você discutir com Max Weber, você vai ter que partir dos mesmos pressupostos ou seguir a mesma metodologia. Estão aí as regras da ciência para não me deixar mentir. O fato a gente tem que conseguir provar para os estudantes que a teoria existe e não é só para ela ser decorada e cobrada nos mínimos detalhes na prova. A teoria existe em primeiro lugar, porque é ela que nos dá segurança de partirmos dos mesmos pressupostos. Se eu tivesse que contar todo dia a história da Terra, da evolução da Terra, eu nunca ia sair disso. Então, a gente já dá algumas coisas como assentadas, né? Ainda que alguns insistam em revolvê-las para trás, né? Sobre a quadratura da Terra, ou se a Terra é plana, ou se a Terra não é plana, mas, enfim... os alunos precisam entender que a teoria é um suporte, ela não é nada em si mesma e ela não faz nada sozinha pendurada na nuvem, mas ela é um excelente aliado para você entender as coisas, colocá-las em perspectiva, ouvir o que alguém já testou e comprovou, e aí sim, a partir disso, você pode criar sobre isso. Mas não é a partir do eu acho. E, por outro lado, é também mostrando para esse estudante que o eu acho dele também tem uma carga teórica por trás, também tem um backpack cultural por trás. Ninguém pensa o que pensa, porque acordou hoje e botou o pé no chão e, estou pensando isso. A gente pensa porque teve vivências, porque teve experiências, porque ouviu, porque viu os pais trabalharem dessa maneira, porque, enfim, viu na TV, né? Então, assim... É ingenuidade pensar que até o eu acho da juventude está desprovido de uma carga político-ideológica também. Ela está. Né? O problema ser universitário não é sobre consumir teoria igual maluco, sem ser crítico, ou expelir
eu-achismos também na expectativa de que a liberdade de expressão pressupõe isso. Ser universitário é, sobretudo, colocar tudo sobre perspectiva. Aprender a questionar tudo para poder fazer boas perguntas quando for mais profissional. Então, para você fazer boas perguntas, você tem que colocar tudo sobre perspectivas. Por exemplo, o professor pode muito bem começar com ele, e já que a gente está falando de realidade, de viver, de trabalhar com a realidade, por que esse fato aconteceu? Que fatos levaram ao surgimento deste fato? Né? O que está sendo feito para isso acontecer de novo ou para isso não acontecer? Por exemplo, essas 3 perguntas, ele vai ter que necessariamente ter que buscar a teoria para confrontar a prática. E essa busca, né, professora? Essa busca da teoria e da prática, ela remete de novo à questão da impermanência, porque essa impermanência é em relação ao mundo. Toda vez que ele é confrontado com a permanência do mundo, ele vem para um escapismo, ele escapa daquilo, mas a sua própria impermanência ele aceita e admite. É verdade, é verdade. É verdade, professor. E aí, Bia, eu acho que, bem, a gente tem algumas falas aqui no chat, né? Mas eu acho que o professor Giovanni entrou e eu lembrei do trabalho que ele realiza junto com o pessoal da geografia também, das lives falando sobre, né, questões que são justamente sobre isso, que tem muito a ver com isso, Bia, do aluno perceber que o que ele pensa hoje, como ele se coloca hoje, é uma construção, né, de tudo que ele vivenciou, do ambiente que ele esteve, do que ele escutou, das influências que ele tem na vida dele, né? E isso a gente pode buscar lá atrás também, né? Do país que a gente vive, de como se formou, de quem descendem nossos pais, nossas famílias, as pessoas com quem a gente convive. E negar isso não dá, né? Não dá. Não dá. Aí a Dani, Bia, falou assim, Dani Espada, né? Nossa, Ei, Dani, quanto tempo que eu não te vejo? Falou da gente partir da teoria para... Oi, Bia, saudade! Também. Fala, Dani, entrou aí? Fala, então. Eu acho que, a partir do momento que o aluno ele se depara com a experimentação dessa teoria, ele consegue refutar ou ratificar. Então, ele não tem como sair disso, né? Quando ele passa, ele vive na pele, experiencia isso, ele fala, não dá mais para eu poder ficar com essa questão que eu tenho de não ter bases. Então, colocar o aluno sempre para vivenciar aquilo que ele está falando, eu acho um jeito de colocá-lo até em xeque mesmo para ele se remodelar, né? Remodelar suas próprias crenças, suas próprias certezas, porque quando a gente é jovem, a gente tem muita certeza na vida. A gente vai perdendo essas certezas conforme a gente vai vendo outras perspectivas. Eu acho que é por aí. Pessoal, olha que legal isso que a Dani está falando, porque ela está falando de algo que, quando eu penso em personalizar a educação, é isso, é sobre isso. É sobre você chegar para o estudante da forma mais pura e simples que tem e tocar esse estudante, fazer com que ele mude de opinião ou que ele passe a considerar a sua opinião e a do colega, né? Mas, para isso, o professor tem que abandonar aquela postura de ser o dono do saber, o único que ali sabe, o cara que vai passar ou não passar, o todo-poderoso, e assumir uma postura muito mais de mentor, orientador, curador do conhecimento, né? A partir do momento que a gente sabe que não sabe tudo, pelo menos aquele básico a gente consegue fazer uma curadoria do que é relevante, do que não é. Então, isso, Dani, é muito importante, mas só vai ser possível quando o professor abandonar a tradicional capa preta, né, para ser docente e assumir a sua própria humanidade. Muitas coisas eu não sei. E, gente, eu estou dizendo isso não é só porque filosófica e pedagogicamente isso funciona, não. Isso funciona pela lógica. Quantas vezes a gente deu aula, isso aconteceu comigo, eu sou péssima para data, não guardo nada. Muito menos que ano fulano nasceu, quando que aconteceu tal coisa, a Revolução Industrial, eu só sei que a Revolução Industrial foi quando foi, porque é 7, 8, 9, então não dá para esquecer. Mas quando a gente faz isso em sala de aula,
Quando eu comecei a dar aula, não tinha nem internet, nem telefone celular. Por aí vocês veem como é que o negócio rolava. Agora, qualquer coisa que você fale, o aluno vai lá e dá uma googlada, dá uma checada. Então, se você chegar cheio de verdade, na hora você vai ser desmascarado, a não ser que você realmente esteja na sua cabeça, você não vai ser um humano, você vai ser uma máquina. Né? Mas então, reconhecer a nossa imperfeição, reconhecer que o que eu sei vale para o aqui, para o agora, e que às vezes eu posso estar enganada, é trazer ele também para essa arena, sabe? Da impermanência, sabe? Da imperfeição, e está tudo bem, né? E eu gosto até de fazer com que eles chequem, porque pelo menos eles estão na internet fazendo uma coisa útil, não estão fazendo fútil, entende? Mas, de qualquer forma, é grotesco a forma como os estudantes estão confrontando os professores com as coisas que o professor vai falando. Então, vamos inverter isso, sabe? Vai lá e procura quando é que foi tal coisa. Já que eu não sei, vamos usar a interação e a tecnologia a nosso favor, sabe? E aí eu vejo assim, o quanto é importante o professor assumir esse papel também, né? De um mentor, de alguém que está ali ao lado de. Existem dois saberes, nenhum melhor, nenhum pior, apenas diferentes. E a gente vai, como a Dani falou, no fazer, a gente vai elaborar um outro saber. O meu mais o seu é um outro, né? É isso, Baby. Só estou falando disso mesmo, né? Dessa impermanência, do suspender. A Dani botou suspender nossas certezas. O professor Boente falou que é o reaprendizado contínuo, o ontem para o hoje e o hoje para o amanhã. Né? Agora, estou usando aqui, né? Querido Boente, meu querido Boente. Uhum. É isso, a Emanuela Paula Feijó também falou sem achismo, né? A gente precisa construir esse pensamento crítico. E o que a gente percebe, às vezes, Bia, na sala de aula, até que no meu curso não tem tanto isso, mas acho que tem alguns perfis, né, de cursos que são mais assim. É o aluno querer afrontar e achar que está sendo desrespeitado por a gente não aceitar opiniões que são absurdas, né? Por exemplo, eu dou aula de geoprocessamento, não dá para um aluno chegar na minha turma e dizer que a Terra, né, que a Terra é plana, assim, não tem condição. Como que faz, né? E não dá para experimentar, né, Dani? Porque eu não posso botar a criatura no foguete e mandar para lá para ele poder ver que não é. Não, mas manda para a beira da praia. É só ele observar o horizonte que ele vai ver uma curvinha discreta, mas é. Pois é, vamos observar o céu, né? Fazer observando. Pois é, gostei dessa proposta. Manda fotografar os horizontes, que ele vai descobrir que não é plano. Não, quando tiver uma lua bem, bem grande assim, ó, pede para ele dizer onde é que está a lua agora, de hora em hora, porque aí ele pelo menos ele vai ficar de hora em hora olhando a lua e vai parar de encher nosso santo, entendeu? De ver site que não devia estar vendo. Pois é. A los colombianos, é uma piada interna. Estamos falando da quadratura da Terra, pues que ahorita estamos en una discusión bizantina, a mi ver, una discusión sobre si la Tierra es una pelota o no. Sí, es una discusión absurda, pero eso es lo que pasa en Brasil. Lamentablemente, es lo que pasa en Brasil. Sí, eso está como de moda, decir que la Tierra está plana, ¿no? Isso, Christian, uma moda. Que lástima, uma moda que lástima. Bia, acho que era legal a gente saber deles lá na Colômbia. Tô usando esse trator, olha só. Se eles têm algum projeto ou algum programa na universidade, né, para trabalhar essas questões das soft skills, como que eles estão abordando isso lá, né, para a gente ver se não podemos trocar experiências. Ok, una pregunta a los compañeros de Colombia sobre lo que hacen ustedes en estos temas y cómo pueden compartir con nosotros las experiencias que tienen con este tema. É isso, né, Vivi? Que experiências eles estão tendo para... Isso. Uhum. Tá. Talvez Christian saiba nos dizer.
Eu não sei se a legenda está aparecendo bem para eles lá, será? A legenda não se parece nada do que estamos falando. Uma lástima, pero a legenda não se parece com a discussão e todavía lo que estamos falando é algo muito distinto do que lo está em la legenda. Lo siento. Aparece quando você fala só. A Luana abriu o microfone aqui, da UNOESC, Brasil também, né? Luana? Professora Luana, quer falar? Oi, não, eu entrei e acabei esquecendo de desligar o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde. Professora Flávia Targa queria falar antes, e aí a gente... Não, Vivi, é que passou o tempo, é porque o Wagner tinha falado da questão da interdisciplinaridade, por isso que eu não quis mais fazer a intervenção. E aí eu tinha falado, as mudanças climáticas, elas estão aqui na nossa frente, na nossa porta, e vão mudar a forma como a segurança alimentar, tantas coisas. Isso é interdisciplinaridade, é isso que nossos profissionais eles enfrentarão aí pela frente, nós também, como habitantes desse planeta, aqui redondo, tá, gente? Redondo, eu sei que é redondo. Flávia, perfeito. Mas eu ia falar na hora que, na sequência mais do Wagner, né, que ele tinha pensado nessa questão da interdisciplinaridade, mas aí foi indo para um outro rumo, eu baixei a mãozinha, esqueci de baixar a mãozinha, quando a Vivi falou meu nome, eu lembrei. Mas só para... Porque é um contexto muito complexo que nós enfrentaremos, né? Estamos enfrentando, as pessoas negam, mas isso que é o pior também. Então, Flávia, mas olha que legal que você traz isso, porque, primeiro, deixa eu só dar um tchau para a Ana Paula Feijó, porque também você pontuou legal a questão da interdisciplinaridade, eu vou amarrar vou pegar esse gancho e colocar aqui. Claro. Só que os professores de ensino médio, fundamental, eles são capazes de esquecer o fenômeno climático e agir como se nada tivesse acontecendo. O aluno está lá em Curitiba, -3, e ela está falando das zonas do Canadá, sabe? Do Cotton Belt, do Green Belt, do Cotton Belt, do Corn Belt, sabe? A pessoa da geografia ela está falando do solo, do arenito basáltico, não sei o quê, ao invés de vamos pensar esse frio que está aqui, esse calorão que está no Canadá, quer dizer... Exatamente. O mundo é uma sala de aula perfeita para você fazer mão na massa e para você fazer transdisciplinaridade. Basta só você acompanhar os fenômenos naturais, sabe? No mesmo dia que estava um gelo em Curitiba, no sul do país, tinha uma enchente na Alemanha e tinha o Canadá com mais de 40 graus. Quer dizer, e isso muda toda uma estrutura, né, professora Bia? De produção de alimentos, de posicionamento das pessoas aqui nesse nosso globo terrestre e outras tantas situações que teremos que pensar. O que chuva é essa, né, Vivi? Vai ter que ir para a Alemanha agora, o projeto da Vivi. Alemanha e China também. China, que falou agora da Alemanha, dessa enchente que teve nessa semana, mas e do frio lá, enfim. Então, são coisas que estão aqui no nosso olhar e que precisam ser discutidas o tempo inteiro, porque vão trazer significativas modificações aí no nosso sistema de produção, em tudo. Isso mas é que tinha encaixado mais no que o Wagner, daí disse assim, não vou fazer interferência, mas aproveitamos. Não, e aí a professora Ana Paula Feijó já fez mais um gancho aqui que falou que tudo isso influencia na cadeia produtiva de vários setores, né? Exatamente. Inclusive inviabilizando determinados tipos de, né, quem sabe, de tipos de indústrias e processos e formas de ver a vida e de viver a vida que a gente usa hoje, né, Bia? E aprofundando as diferenças, né? Aumentando as diferenças sociais, né? Tornando os governos suscetíveis e vulneráveis a novas políticas públicas, a novos gastos públicos, né? Olha o que a pandemia fez, né? Isso, então, eu acho que essa pandemia, ela tem aí várias camadas que a gente pode ir descascando para trabalhar a questão das soft skills, né? E dessa necessidade desses alunos olharem o mundo de uma outra forma, usarem toda essa mobilização que eles têm no mundo virtual para transformar em ação, né? Um pouco do que a gente propõe lá no Uva Maker, né? Transformar a indignação e a reclamação e a insatisfação em ação, né? Perfeito.
Bom, Bia, eu acho que o debate rendeu bastante aqui, né? Super, super. Uhum. Você quer falar mais alguma coisa aí para a gente, de repente, caminhar aí para um fechamento do nosso debate, né? Na verdade, assim, um convite para continuarmos debatendo futuramente nos nossos verdade. espaços. Olha que legal, assim, pela primeira vez, assim, desde que eu estou na Veiga, que eu voltei, a gente se propôs a fazer esse debate, assim, que não é com uma, né, da forma como a gente se encontra, né, com algo demarcado, muito centrado, assim, no que a gente está fazendo. Hoje a gente pôde trabalhar um pouco as nossas próprias habilidades. Isso foi muito legal, eu curti muito, né, a interação, e eu vou dizer para vocês, eu estou muito surpresa, né, que tantas pessoas tenham se dedicado esse tempo numa sexta-feira, né, no começo de semestre, dedicado esse tempo para parar e pensar um pouco sobre as habilidades, as novas habilidades, e discutir comigo. Eu aprendi muito, cresci muito com as intervenções de vocês, e cada vez mais eu acho que a universidade é feita desses pequenos momentos em que a gente para e troca um pouco de ideia, né? Mas acho que realmente, Vivi, não pode parar por aí, né? Existem vários espaços dentro da própria universidade que a gente pode continuar essa discussão, né? Mas acho ela riquíssima, porque é através disso que a gente vai conseguir enxertar nos currículos um pouco mais de realidade, um pouco mais de interesse do estudante, né? E um pouco mais de aproximação com o que a gente pensa ser o papel do educador, né, gente? Eu quero muito agradecer o convite, sabe? Para mim foi super legal dar uma parada assim na coisa dura de estar, né, na gestão e poder conversar, falar e filosofar um pouco. É muito legal. Vocês me deram uma chance assim de esvaziar a cabeça e encher o coração. Muito bom. Obrigada. Bíblia, se reúne e a Universidade Autônoma de Oriente pelo convite dessa colaboração. Já estamos pensando em mais colaboração ainda. Bia, hoje eu e Caneide nos reunimos com o Sebrae aí, com várias possibilidades e novidades de estreitar laços para a UVA fazer isso, né? Se aproximar do que o mercado pede, do que os municípios precisam, esse que é o caminho, né? Então, tá todo mundo muito feliz aqui. A gente veio aqui porque você é uma inspiração para nós. Eu tenho certeza que todos os que estão aqui também é por isso, né? Nossos professores se inspiram e os nossos amigos aí da Colômbia poderem estar aqui conosco também, trocando um pouco ao longo da semana que a gente tem participado. Então, eu deixo aqui também o convite para o evento, né? A UVA participou com três momentos essa semana, mas o ciclo colombiano está acontecendo, colombo brasileiro está acontecendo o mês inteiro. Então entre lá no site e veja a programação, que tem muita coisa legal, e vamos para um semestre, né, inspirados, né, Bia? Sim, um semestre inspirados, e acho que o Zé Mauro falou aqui agora, os professores os profissionais vão retornar na universidade como professores. Eu acho que, no fundo, todos nós somos um pouco alunos e professores, né? E acho que essa postura, assim, de estar aprendendo e aprendendo sempre, é o segredo da gente se manter jovem, né, na crista da onda, né, e aptos a todo tipo de conversa. Muito obrigada, eu aprendi muito com vocês também. Eu acho que essas trocas são fundamentais e eu espero outras oportunidades. A los hermanos de Colombia, mi gratitud, y en nombre de la Universidad Vega de Almeida, muchas gracias por estarmos juntos. Es siempre un honor tenermos la oportunidad y la felicidad de estarmos juntos. Ojalá que miremos hacia el futuro para que podamos hacer cosas más interesantes y para que estuvemos juntos nuevamente. Muchas gracias e hasta pronto. Tchau, pessoal. Obrigada para todos. Tá? Pessoal, boa tarde para todos e bom final de semana. Tchau, um feliz semestre. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.